Então, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença nessa terça-feira calorosa aqui em São Paulo, diga-se de passagem. Meu Deus, que calor. E hoje, então, continuando os tópicos que a gente, quer dizer, a gente não, né? Eu faço aí na minha anamnese. Um dos tópicos, então, que a gente vai tomar conta hoje é o tal do zumbido, né? Veja, gente, minha proposta de falar sobre zumbido com vocês, na verdade, é para que é, a gente entenda, na verdade, por que que a gente pergunta isso para o paciente? E se o paciente dá esse sintoma para a gente lá no consultório, tá? E aí, o que que eu faço com isso, né? Aliás, a minha proposta aí para vocês, gente, é exatamente essa, né? Tópico por tópico da anamnese, agora a gente vai falando, desenvolvendo um pouco aqui em cima do assunto, mas nunca se aprofundando tanto, ou falando até mesmo de tratamento osteopático. Porque, na verdade, se a gente for pegar cada um desses tópicos e desenvolver em cima, com tratamento e tudo, nossa, a gente não acaba nunca mais. E, na verdade, a minha missão aqui é tentar esclarecer para vocês. Ué, para que afinal eu pergunto para o meu paciente se ele tem zumbido no ouvido? E hoje a gente vai perceber, então, que zumbido tem bastante coisa aí que tem, na verdade, está nos mostrando o tipo de paciente que está na frente da gente, né? É um paciente muito mais perceptivo, é um paciente que está muito mais ansioso, muito mais agitado. Então, a gente tem que levar em consideração não só o paciente ter o zumbido, mas por que ele tem esse zumbido, e o quanto isso influencia no estado vegetativo dele, né? Aliás, a anamnese visceral é justamente para isso, né? Para a gente ter uma percepção do nosso paciente, como é o estado vegetativo dele durante o dia. Já que essa é uma pessoa que está chegando no primeiro momento lá no meu consultório, e eu preciso entender como é que ele funciona dentro do dia a dia dele. Falei para vocês um pouco da relação, né? Nos últimos tempos, agora no pós-Covid, teve bastante paciente que veio com esse sintoma, então, associado. E veja, né? Mais uma vez, não é um paciente, ou por muitas vezes, né? Não é um paciente que vai chegar no teu consultório falando, olha, eu vim aqui porque eu sei, me falaram que a osteopatia pode me ajudar com a questão do zumbido. Não. Na verdade, é um paciente que você vai fazer uma anamnese e vai descobrir aí no meio do caminho que ele tem zumbido. Então, hoje a gente pontua quais as características desse paciente que tem o tal do zumbido. O zumbido, na verdade, ele acomete muito as pessoas hoje em dia. Na verdade, tem uma estimativa norte-americana, mas não tem muitos falando sobre a casuística aqui no Brasil e nem prevalência, justamente porque 80% dos indivíduos que têm zumbido convivem muito bem com ele e, por muitas vezes, nem dão bola para ele. Agora, desses 80%, 20% são os que realmente vão procurar ajuda. E essa ajuda geralmente vem através do otorrinolaringologista, por muitas vezes pelo neurologista também. Mas o profissional de primeiro impacto aí tende a ser o otorrinolaringologista, ok? E aí esse cara vai fazer uma série de exames para descartar algumas possibilidades, principalmente quando a gente fala de lesões teciduais, né? Lesões externas, ou como traumas cranianos, ou até mesmo lesões internas das estruturas relacionadas aí à audição, né? Então, estamos falando principalmente de osso temporal, desse sistema coclear e do oitavo par craniano, o nervo auditivo. E no fundo, a gente vai ver na definição que o zumbido nada mais é que um estado excitatório desse nervo. Só que a gente tem que entender por quê, né? E aí é que se torna um pouco desafiador. Até porque dentro da medicina, hoje em dia, não se tem um diagnóstico assim 100% exato do que está acontecendo com esse paciente, né? A gente vai ver que ele tem relação com comorbidades, com outras patologias que esse paciente pode ter, então ele está associado muitas vezes a outros problemas. E de uma maneira geral, se não for por lesão central mesmo, se torna cada vez mais desafiador chegar num diagnóstico correto desse tal desse zumbido. Mas para nós, na osteopatia, a gente tem uma visão mais indireta do tal do zumbido, mas, ao mesmo tempo, muito explícita pelo sistema neurovegetativo, né? Que eu acredito que foi
muito bombardeado durante a tal da Covid, né? Se a gente for pensar em sistema simpático e parasimpático, obviamente no Covid as pessoas enclausuradas, cheias de preocupação com o futuro, boleto para pagar e não tendo geração de fonte de renda. Quer dizer, a coisa foi se tornando cada vez mais desafiadora para as pessoas. O nosso sistema nervoso autônomo detecta isso e, obviamente, ele ativa uma das suas ramas. E, obviamente, a gente está falando de uma rama simpática. Sim, um sistema de luta ou fuga. Uma vez que esse sistema de luta ou fuga é ativado, a gente vai falar principalmente de sistema circulatório. A gente sabe que quem controla o sistema vascular, de uma forma geral, artérias principalmente, mas algumas veias, é o sistema nervoso autônomo simpático. Então, na questão de uma simpaticotonia num estado de luta ou fuga constante durante o COVID, por muitas vezes a gente associa, então, essa questão do zumbido ter aparecido aí por um estado de simpaticotonia do nosso paciente. Mas a gente vai pontuar um pouquinho quais são as artérias responsáveis aí por irrigação desse sistema. Vamos falar um pouquinho de como a gente sempre faz, né? Aprofunda um pouco no que é definição, classificação, sintomas, fisiopatologia, e aí no final a gente fala do sistema arterial que toma conta aí desse sistema auditivo. Só voltando lá, galera, daqueles 20% dos pacientes que procuram ajuda mesmo médica, 2% desses pacientes têm realmente um comprometimento muito intenso do zumbido. E quando eles estão classificados nesses 2%, ele é a terceira patologia mais desconfortável para o ser humano, justamente porque é um sistema excitatório central, né? É como se o meu cérebro tivesse hiperfuncionando nessa situação auditiva. Então, quando ele é severo mesmo, ele tem essa classificação, né? Moderado ou severo, né? O moderado, obviamente, a maioria das pessoas convive muito bem, obrigado com ele, e o severo entra nesses 2% aí de população que tem o zumbido no ouvido e que realmente é acometida de uma forma bem interessante, né? Bem acometendo bastante esse paciente, né? Então, creio eu que não é o tipo de paciente que chega no nosso consultório. Pelo menos na minha experiência clínica, gente, o que eu vejo são os pacientes que entram nesses 80% aí. Tem o zumbido, convive muito bem com ele, ele se torna muito mais perceptível durante a noite, onde existe um certo silêncio dos ruídos externos mesmo, e geralmente ele está associado a pequenos graus de ansiedade, onde as pessoas se tornam muito mais perceptivas, vamos dizer assim. Então, um sintoma, não perceptivas, né? Dá para a gente falar até sensibilizadas, né? De uma certa forma. Então, uma pessoa que, de repente, já teve isso durante toda a vida, depois de um trauma ou de um estresse prolongado, ela se torna muito mais sensível a isso. Quer dizer, seria, então, uma coisa associada, né? Acaba se tornando gritante por uma sensibilização que já existe desse paciente, né? Acho que é mais ou menos por aí. Beleza? Então é isso. A gente vai falar sobre zumbido, mas sem se aprofundar muito no tema, porque também é uma coisa que fica assim, a gente consegue ajudar os nossos pacientes desde que ele tenha esse acometimento vascular, né? O que fica muito mais plausível a gente pensar em tratamento osteopático, mas de uma certa forma, como eu disse também, difícil os pacientes que vão procurar a gente por conta de zumbido, mas vale a pena a gente entender que se esse paciente tem um sintoma de zumbido dentro da anamnese dele, ele já está me pontuando talvez aí um pequeno grau de ansiedade, um pequeno grau de simpaticotonia. E aí, obviamente, é um paciente que eu vou olhar um pouco mais para esse crânio, porque ele está dando sintomas, geralmente esse zumbido vem com tontura, esse zumbido vem com dor de cabeça, com aquela sensação de plenitude, né? Onde você não escuta direito as pessoas. E aí a gente começa, então, se esse paciente começa a pontuar muito sintoma no crânio, talvez seja uma vertente de tratamento nosso. Um início de tratamento craniano para qualquer tipo de outro processo que esse paciente tenha vindo procurar a gente. Qualquer outro tipo de sintoma musculoesquelético, por exemplo. Então vamos lá. Primeiro, começar pelo começo, né? Vamos definir o que é o tal do zumbido. Vou compartilhar a tela aí com vocês, escrever aí no iPad. Ah, galera, lá no final da aula,
não deixa eu esquecer de mostrar o artigo que eu me baseei aí. Eu sempre gosto de deixar o artigo gravado para vocês, porque depois vocês assistem a aula, e se vocês quiserem ir atrás do artigo lá depois e dar uma pesquisada mais profunda, eu acho que vale a pena. Esse artigo está traduzido já em português e ele fala bastante sobre as possíveis fisiopatologias do zumbido. Eu me ative nas que são mais próximas do tratamento osteopático, né? Tem milhares de outras lá que estão descritas. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso, só me lembra de deixar aí para vocês no final o artigo aí para vocês pesquisarem e estudarem um pouquinho mais a fundo, beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, como eu disse, começamos com definição. Então, ele é um sintoma, bom, vamos só colocar aqui, né? Zumbidos. É um sintoma otoneurológico e corresponde à percepção de um som não relacionado a uma fonte externa de estimulação. Então, basicamente, essa é a definição, né? Um sintoma otoneurológico sem estimulação de som externo, né? Então, não é loucura da cabeça do seu paciente, muito pelo contrário, eles são, realmente existem, né? E é daí que a gente tem que partir do princípio que se tem esse tipo de problema, algum problema central pode estar acontecendo, ou alguma condução desse sistema auditivo está hiperexcitando e sendo traduzido de uma forma aumentada lá pelo sistema central. O que eles dizem na literatura, gente, é que é importante a gente sempre levar em consideração que ele pode vir como um sintoma de alguma doença ou até mesmo uma sequela de alguma agressão sofrida. Que legal. Pelo sistema auditivo. Então, num primeiro momento, quando esse paciente já está apontando para nós esse sintoma, é tentar descartar qualquer tipo de agressão que tenha sido sofrida aí nesse sistema auditivo. Então, alguma pancada na cabeça, trauma principalmente, né? Mas se não for por isso, algumas doenças associadas que podem estar despertando o zumbido. Uma delas aí que eu vou deixar já de antemão, que vocês já devem ter escutado aí a associação, são as nossas famosas DTMs, né? A gente vai ver que o próprio posicionamento do côndilo, por muitas vezes ele pode pressionar aí a trompa de Eustáquio e tá trazendo um problema aí de tradução aí das células ciliadas, né? A gente vai pontuar um pouquinho mais para frente na fisiopatologia, algumas possibilidades, né? Mas, por exemplo, a oclusão é uma das coisas que pode trazer esse tipo de alteração de zumbido, beleza?
Então, passamos a falar sobre classificação. Eles são classificados segundo a sua origem. Então, eles podem ser de origem do sistema auditivo, sensorial, onde, então, a gente tem duas características. Ou eu tenho o sistema do conduto auditivo interno alterado, ou até mesmo as vias auditivas centrais. Aí o buraco é mais embaixo, né, gente? Geralmente é um paciente que tem acometimento da estrutura em si, né? A gente está falando de conduta auditiva interna, a gente está falando das vias centrais auditivas. E geralmente esse paciente, quando ele vai fazer um teste de audiometria, ele é um paciente que já tem acometimento, sim, da sua via auditiva, ele está perdendo a audição mesmo. Então, é o tipo de paciente que é classificado, dá para a gente falar assim, como se fosse um paciente estrutural com relação ao sistema auditivo, ok? Então, esses daí são pacientes de origem do sistema auditivo sensorial. E também temos de origem do sistema paraauditivo, que aí sim a gente consegue ser um pouquinho mais incisivo com eles com as nossas técnicas manuais. Por quê? Esse tipo de origem, ela pode ser de origem vascular, são zumbidos de origem vascular, ou zumbidos de origem muscular. Na classificação de origem parauditiva, gente, os musculares, eles estão falando principalmente dos músculos da orelha e palatinos. Mas eu acho que a gente pode expandir um pouco mais, né? Porque uma vez que a gente pensa em processos vasculares, não dá para a gente pensar só nos músculos que têm intimidade com o sistema auditivo, né? E sim também com músculos que têm intimidade com os processos vasculares desse pavilhão auditivo, né? Então, por exemplo, músculos cervicais, essa já é uma visão mais osteopática mesmo, tá, gente? Isso você não vai encontrar lá no artigo, né? Mas, de uma maneira geral, os músculos cervicais podem estar atrapalhando todos os processos vasculares, porque a gente vai ver que todo esse sistema é vascularizado pela artéria vertebral. Galera, me dá só um minutinho, por favor. Beleza. Então, como é que a gente sabe se esse zumbido tem uma característica de origem vascular? Então, geralmente são zumbidos com características pulsativas, eles apresentam cliques e pulsações sincrônicas com os batimentos cardíacos. Coisa que não aparece no muscular. Então, uma grande característica já para separar um do outro é que aqui eu não tenho essa sincronia. Ele também pode aparecer em forma de cliques, mas as sincronias não existem com relação aos batimentos, né?
Não existe. E aqui eles classificam muito isso, né? Problemas relacionados à vascularização do osso temporal. Agora começou a falar um pouquinho mais a nossa língua, né? Se eu sei a anatomia do temporal, se eu sei quais as artérias que têm íntima relação com ele, então eu posso ter aí esse sistema bloqueado de alguma forma, e uma das vias de eu ter relação íntima com ela, com o sistema em si, é através do osso temporal. Beleza? Então, basicamente, são essas duas classificações com relação aos zumbidos. Origem do sistema auditivo sensorial é uma coisa mais central, é uma coisa mais estrutural, e a característica dele é que o paciente tem perda auditiva mesmo, vai lá fazer audiometria lá com o otorrinolaringologista e dá positivo, o cara realmente está perdendo a audição. E, associado a isso, ele tem o zumbido. E também origens do sistema paraauditivo. E aí estamos falando dos processos vasculares e dos processos musculares. Professor, Diga. me tira uma dúvida. Pode ter algum caso que seja congênito? Sim, até ele sendo classificado como de origem auditivo-sensorial. E aí a gente está falando de processos estruturais mesmo, desde intimidade com a formação da cóclea ou do próprio nervo, do nervo auditivo, ou até mesmo dos receptores centrais. Então, pode ser que essa pessoa tenha um problema congênito mesmo, uma má formação. Sim, está associado também, é uma das possibilidades de explicar o zumbido. Mas nessa Tá. situação, Eu, Dina, fica muito mais claro através dos exames, né? Porque geralmente esse paciente vai fazer um exame de audiometria e vai dar a diminuição aí do sistema de audição. por exemplo, eu conheço um jovem senhor, que ele acabou de fazer 61 anos, ele fala que desde pequeno, desde 5, 6 anos que ele lembra, ele fala que sente zumbido, e são nos dois ouvidos. Bem E ele fala que característico. sempre... Aí, a gente está almoçando, está falando uma coisa, eu falo assim, Gerson, você tá sentindo agora? Eu falo assim, Dino, o tempo todo, não passa. É. Às vezes eu nem lembro mais. Mas veja, Mas né? aí teve um histórico Se você está falando para mim que ele tem desde criança e desde agora se criança. torna mais perceptível, tem uma história aí também com relação à idade e o tipo de vida que essa pessoa leva hoje em dia. Porque os pacientes acima de 60 anos, eles já têm uma característica de uma certa perda auditiva. E a maioria dos zumbidos são mais perceptíveis nas pessoas acima de 60 anos. Se a gente for fazer um A mais B aí, a gente está falando das pessoas que se tornam, que não têm um estilo de vida adequado, começam a se tornar cada vez mais ansiosas. Então, também faz sentido a gente pensar, né, num quadro clínico mais generalizado, né? Não só ele Então, por está isso que eu, perceptível que eu agora. imaginei que pudesse ser congênito, né? Até porque teve um episódio que a mãe dele, quando estava com o barrigão dele e estava quase tendo ele, ela caiu de barriga. Eu não sei qual é a posição que ele estava dentro do útero, tá? Mas ela caiu, Mas aí a gente está indo longe. bateu de barriga. Eu não sei se isso pode ter alguma correlação. Pode, Ou mas aí se a gente está indo realmente, muito longe. muito longe. Não, porque senão a gente começa também a viajar na maionese. Ah, mas o trauma que teve lá no útero é até emocional. Ah, não sei. Não, aí já é muita coisa. Por isso que eu falo, né? Essas aulas aqui, elas são mais pontuais, Dina, para a gente não aprofundar muito, porque senão a gente viaja na maionese. Beleza? Sintomas desse paciente, ou seja, como é que eles podem sentir o tal do zumbido? Então, tipos, né, de sons que esses pacientes podem nos relatar, né? E por muitas vezes a gente não acha que isso é um zumbido, mas sim, é característico de zumbidos. Chiados, apito,
Barulho de chuveiro. Cachoeira. Cigarra. Panela de pressão. Eu ia falar isso agora, É, panela de pressão. Semana panela, passada o paciente falou para mim, cara, tem uma panela de pressão na minha cabeça o tempo todo. campainha. Insetos. Pulsação do coração. Esse a gente já sabe, né? É vascular. Já é uma bela de uma cartada aí para a gente entender esse paciente. Bater das asas das borboletas. E aí, gente, todos esses sintomas, ou alguns deles, na verdade, eles ainda podem ser constantes ou intermitentes. Agora eu pergunto para você, gente. Imagina uma pessoa que convive com com esse tipo de sintoma. Eu sempre gosto de escutar os podcasts, né? Eu estava escutando um podcast de duas otorrinos, uma de São Paulo e outra de BH, elas fazendo o mesmo podcast. E o que elas falam quando os pacientes vão atrás de tratamento para o zumbido é o desespero que as pessoas têm de entender se isso tem cura ou não. Porque, afinal de contas, gente, conviver com um negócio desse é estimular frequentemente o seu cérebro. É uma estimulação frequente do cérebro, né? Então, é um gasto energético, é uma coisa irritativa. Quanto mais você presta atenção nisso, mais você escuta isso, ou seja, você está ativando cada vez mais seus centros de percepção. Então, é por isso que eu pontuo muito isso para os pacientes. O nível de ansiedade da pessoa torna ela mais sensibilizada e muito mais perceptível para esse tipo de sintoma. Então, é um paciente que vai ter que entrar com entradas parasimpáticas, meditação, contato com a natureza, baixos níveis de estresse, tudo aquilo que a gente sempre fala para os nossos pacientes. Coordenar muito bem a questão metabólica e alimentar dele, porque o zumbido também a gente vai ver a fisiopatologia relacionada às questões metabólicas. Então, né, gente, por mais que a gente não consiga ajudar diretamente o nosso paciente, se não for, né, nessas vias vasculares, musculares, a gente tem o tal do hands-off na nossa mão. Cara, eu sei que o zumbido pode ser central ou ele pode ser vascular muscular. Se ele for central, eu preciso ajudar esse paciente com informação. Esse cara tem que diminuir um pouco esses processos que a gente acabou de falar, para tentar minimizar a percepção disso. E o que elas falam é que, por muitas vezes, né, é bem isso mesmo, né? Quando se fala em cura, por muitas vezes para o zumbido, a cura é você não perceber ele, não é não ter mais ele. Ah, para quem está recebendo a notícia, né, galera, não é uma notícia muito boa, né? Mas é aquela velha história, né? É a gente conviver com um processo dentro do nosso corpo que, na verdade, nos avisa quando a gente está desequilibrado dos nossos pilares. Se eu estou muito perceptivo ao zumbido, é porque o meu pilar emocional possivelmente está desequilibrado. E é hora de eu trabalhar um pouco mais em cima disso, né? Então, deixar de olhar só as questões, os sintomas musculoesqueléticos do meu paciente e pegar esses sintomas vegetativos, de repente, e começar a alertar esse paciente que a coisa está ruim, o sinal do corpo tá se mostrando. Ele precisa mudar os hábitos de vida dele, ok? Beleza? Deixa eu só ver meu resuminho aqui. Tá. Então, a gente passa a falar agora das alterações diretas relacionadas ao zumbido.
Ou seja, além do zumbido, ou por conta dessas alterações, é que eu tenho o zumbido. Então, são problemas que estão acontecendo no meu corpo que podem estar desenvolvendo esse tipo de sintoma ou estar associado diretamente a esse sintoma, né? Então, a primeira é de todas mesmo, né? Bem relacionada ao sistema auditivo, né? As patologias auditivas. Então, aqui eles falam sobre a otoesclerose, né? Ou seja, esse indivíduo está deteriorando o sistema auditivo dele mesmo. Ou a presbiacusia, que é a perda da audição conforme o envelhecimento do paciente, né? Então, essas são patologias, assim, são patologias diretas mesmo relacionadas à questão do zumbido. Dificilmente o paciente vai ter perda auditiva, gente, não vai ter um zumbido associado aí. Alterações metabólicas. Como, por exemplo, diabetes e pressão alta. E também problemas de tireoide. Alterações cardiovasculares. Ah, perdão, gente. Aqui eu coloquei... Bom, também pode ser, mas aqui é a hipercolesterolemia. E aqui nas alterações vasculares, aqui a gente coloca também a alteração da pressão e também insuficiência cardíaca. Afinal de contas, a gente viu que pode ter um comprometimento vascular, né? Então, tanto resistência periférica quanto insuficiência pode me trazer aí as questões vasculares. Questões neurológicas. Então, a gente está falando de traumas, os TCEs, né? O próprio whiplash. Também temos por farmacologia, alterações presentes por fármacos. E aí estamos falando principalmente de antibióticos, quimioterapia, diuréticos, e ele cita mais algumas drogas aí, mas enfim, essas daí acho que talvez sejam as mais presentes aí nos nossos pacientes dentro de consultório, né? Odontológicas, como eu falei para vocês lá no começo, né? As DTMs e as relações com os músculos mastigatórios. Principalmente por inervação, né? O trigêmeo também tem uma certa inervação aí dessa região, né? E talvez, eu acho que o mais presente em todos,
as alterações psicológicas. E aí estamos falando dos nossos pacientes ansiosos, os depressivos e os fóbicos, né? Fobias. Sinceramente, eu acho que as outras alterações são muito mais pontuais, né? Porque geralmente elas já vêm com um diagnóstico associado. Então dá para a gente fazer essa associação mais direta, vamos dizer assim, né? Mas eu ainda vejo muito mesmo os zumbidos serem associados às questões psicológicas. Muito mesmo. Essa é a minha opinião, tá? Não se faz verdade, mas eu penso dessa forma. Ok? Beleza. Ô, Fabiano, Diga. uma paciente que tenha, por exemplo, vou dar um exemplo, ela tem zumbido no ouvido, ela tem dor de cabeça temporal, ela fala que lateja aqui, e ela tem histórico assim de bruxismo, né? E ela usa placa. Né? Tá vendo? Ó? Já vai Aí, por exemplo, assim, lógico, ela tem algumas pulando, né? alterações de postura, ela tem uma protusão de ombro, sabe? Aquela pessoa parece que ela está retraída, joga a tensão aqui. O que mais incomoda ela é a dor de cabeça, que ela acorda com a dor de cabeça, Cara, sabe? Ela exato. dorme, até ela, durante o dia ela passa bem, aí ela dorme quando vê ela, por exemplo, hoje mesmo, interessante até você estar falando isso aí. Hoje mesmo ela me falou, Reinaldo, acordei 5 horas da manhã com dor de cabeça, cara. Cara. A primeira Aí coisa que tem que eu estou descartar aí, relacionando isso com Ronaldo, a congestão vascular, né? é exatamente isso que eu ia falar. A primeira coisa que tem que descartar aí é se não tem acometimento cardíaco, se não tem acometimento da hipertensão, né? Porque, cara, os processos vasculares dela aí, se não é por uma questão mais interna, pode ser até mesmo pela questão que você está me falando, né, dessas tensões musculares, né? É que assim, as Eu tensões acho dela é mais musculares, tanta tensão provavelmente ela já muscular convive com mesmo. isso há muito mais tempo, né? Então, por isso que eu É, começo a não ver tanto assim. Mas, somado com outros processos metabólicos, aí, sejam eles cardiológicos, neurológicos, sei lá, enfim, se torna uma bomba mesmo, né? Você vê que ela não leva nem em consideração tanto o zumbido, né? O que mais não, incomoda é a dor de cabeça mesmo, né? E eu entendo, é, mas e ela falou para mim, ela não tinha falado, ela é paciente nova, que ela usa placa de bruxismo. Então quer dizer ela deve se matar mordendo à noite, né? sim, sim. E aí é E que aí isso aí vai gerar a tensão aqui membranosa, não só comprimindo forame membranosa, jugular. mas imagina um músculo que fica trabalhando constantemente a informação que ele está dando lá no gânglio dele, né? A gente está falando principalmente aí de trigêmeo mesmo. Não tem jeito. Possivelmente tem uma sensibilização já desse núcleo, e o trigêmeo é o cara do crânio, Reinaldo. Ele faz Uhum. muito da parte sensitiva do crânio, né? Fossa média, fossa anterior, até mesmo a fossa posterior, né? Toda a parte sensitiva da base do crânio, quem faz é o trigêmeo, né? E imagina ele em hiperestimulação constante, né? Obviamente a gente sensibiliza ele, e aí todas as questões sensitivas e motoras estão alteradas, não tem como. E aí, É. mas assim, né? Como é que a gente aborda um paciente desse? Tem que voltar um pouco para trás, né? Ah, é uma pessoa que morde os dentes todo dia, a noite inteira. O que é que desperta isso nela? Simpaticotonia. Mas de É. longe, de longe. Porque, veja, pega o ciclo circadiano. A hora que você vai dormir, que você precisa do parasimpático lá em cima, entra o simpático, ele sai do basal dele, que é só batimento cardíaco e respiração, e faz a ação muscular, cara. Né? Até É. a interpretação emocional disso é que você está afiando seus dentes para a luta. É bizarro, né? Mas é o que acontece durante o sono dessa pessoa. Então, primeiro, a qualidade do sono dela deve ser péssimo, deve ser uma pessoa extremamente ansiosa. Então, vai virando uma bola de neve, né? E a cereja do bolo ainda apresenta o zumbido. E é disso que eu estou falando hoje aqui para vocês.
O zumbido, na verdade, ele é um sintoma que entrega muito o como o paciente tem a vida vegetativa dele. Acho que é mais ou menos por aí, Reinaldo. Abrir um É, pouco o leque e se perguntar por quê, né? Por que morde, uhum. por que tem dor de cabeça, enfim. Eu acho que é daí que vai aparecendo tudo, né? É, porque pelo jeito é isso mesmo. É o É, emocional dela que está influenciando todo esse processo de estimulação simpática. sim. E desculpa te perguntar, mas ela te procurou por quê? Por causa da dor, ela me procurou por causa da dor cervical, Entende? certo? Na base do crânio. Ela falou que isso já, depois da primeira, já tem umas 3 sessões. Ela melhorou bastante, mas essa dor de cabeça, até perguntei para ela. Hoje eu falei assim: você tem elas constantemente? É sempre que você. Ela falou: não, eu tenho faz tempo. Quando eu fico menstruada, por exemplo, ela piora, mas agora ela está, de uns tempos para cá, que ela está me incomodando mais. Ela falou que a dor cervical dela melhorou. Eu manipulei cervical, sabe? Eu manipulei torácica. Então, quer dizer, eu liberei um pouquinho aqui essa tensão posterior. Sim. Hoje eu mexi um pouco no intestino dela, porque ela relata também que ela tem um pouco de constipação. Tá vendo? Então, quer É dizer, uma bola de neve, né, cara? Você vai vendo que vai comprometendo os sistemas, né? Não é uma coisa só. E veja, é isso que é, eu gosto de exemplificar, né, Rinaldo? Obrigado aí, cara, pelo exemplo. Como é que esse paciente vai nos achar no consultório? Pela dor cervical. Aí você pega e aplica esse questionário de anamnese, você vê que, cara, tá tudo bagunçado, cara. A dor é, cervical é um ponto no deserto, sabe, cara? Mas é o que é. O paciente é nos procurar. E aí é por isso que a gente tem que abrir a nossa cabeça e saber fazer a anamnese. Mas valeu, é isso é aí. isso aí. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre as fisiopatologias, na verdade, né, gente? Então, assim, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês é a definição da fisiopatologia, mas os porquês dela, aí a gente vem falando um pouquinho de cada um aí das possibilidades que alguns autores colocaram aí das possíveis fisiopatologias, né? Então, a fisiopatologia em si, se é que daria para a gente definir ela, né? Seria atividade neural aberrante dentro das vias auditivas, geralmente de natureza excitatória. Ou seja, a aferência que está chegando para os centros superiores está acelerada. E aí a nossa pergunta é sempre a mesma: por quê, né? Por que que tem essa característica excitatória? E aí a gente vai colocar algumas possibilidades para a gente tentar enquadrar os nossos pacientes. Então, por exemplo, tem um cara, o tal de Kosten. Veja, gente, os zumbidos, eles são estudados desde o século 17 a.C. Vê se a coisa já acometiu o ser humano faz um tempo, né? O tal do Kosten aí, em 1934, lançou a teoria de que o posicionamento condilar do côndilo mandibular, né? Poderia trazer bloqueio da tuba, posicionamento do côndilo mandibular, bloqueando
Na verdade, é a trompa, né? A trompa de Eustáquio. Trazendo aí o tal do zumbido. Outro cara, o Good Friend, em 1947, falou das relações do zumbido com a DTM, através de uma má oclusão trazendo alterações posturais. Isso a gente estuda bastante, né? Sobre as alterações posturais mediante as disfunções, aumentando as deferências proprioceptivas, perdão, as aferências, né? Aumentando as aferências proprioceptivas e aí aumentando o tônus muscular e sensibilizando o nosso quinto par craniano. Então, esses dois caras aí pensaram muito sobre a ação do conde no posicionamento e as possíveis e o possível desenvolvimento do zumbido mediante a alteração desse aparelho aí. E aí, outros caras falaram sobre alterações vasculares. Essa parece mais plausível para a gente, né? Ou pelo menos é a que a gente quer acreditar, né? Alterações vasculares, onde ocorre a alteração do suprimento das células ciliares interna e externa, né? Elas têm função aferente a essas células. Com isso, modificando as propriedades biofísicas dessas células, na verdade, né? Biofísicas. Em detrimento disso, alteração da condução iônica e aumentando, assim, a transmissão espontânea. Mediante a isso, a resposta é aumento da atividade das fibras do oitavo par craniano. Então, só para não ficar uma coisa muito assim jogada, né? A gente precisa entender que se eu não tenho um suprimento sanguíneo ideal para essas células ciliadas, e são elas que mandam todas as aferências para o nervo auditivo, para isso alcançar o sistema, os sistemas centrais, eu vou ter alteração da atividade
dessas fibras do oitavo par craniano. Então, as células ciliadas é que precisam desse suprimento sanguíneo para desencadear, então, essa propriedade biofísica dela, né? Ela pega uma movimentação que é mecânica, né? Que é através do som, ela pega essa vibração e transforma isso numa condução neurológica. Então, ela precisa de neurotransmissor. Se eu preciso de neurotransmissor, obviamente, eu preciso de sistema sanguíneo chegando aí. E se isso está minimizado de alguma forma, aí eu começo, então, a comprometer essas células ciliares, elas aumentam a transmissão dela e acabam aumentando também a atividade dessas fibras do oitavo par craniano. Beleza? Então, acho que fica bem mais palpável, né? A gente pensar dessa forma, ao invés de pura e simplesmente, o sangue não está chegando lá, a coisa não está boa, né? Então, a gente está entendendo o porquê agora, se o sangue não está chegando lá, eu estou alterando todo esse sistema aí desta forma, beleza? Aí, a gente pode falar também por uma questão metabólica, e aí a gente vai falar principalmente pela diminuição da concentração de cálcio. Se eu tenho a diminuição desta substância, automaticamente eu tenho uma diminuição da despolarização. Despolarização, de novo, das células ciliares. E isso interfere na contração e na mobilidade dos cílios. Pode até ser uma alteração metabólica, né? Onde eu tenho uma queda da concentração de cálcio. Mas, mais uma vez, para isso se tornar palpável, eu preciso de um sistema vascular que leve esse cálcio até essas células. Se isso não está acontecendo, eu tenho uma alteração na mobilidade aí desses cílios. E, mais uma vez, eu penso nisso, gente. É uma alteração da mobilidade. A gente fala da diminuição da despolarização. A gente fala, bom, se não está despolarizando, é porque eu tenho uma diminuição da ação desses cílios. Mas isso é reprogramado para os meus centros superiores através do meu nervo auditivo de uma forma excitatória, da mesma forma, né? Apesar de eu ter menos contração, mesmo assim é interpretado pelo cérebro como uma forma excitatória, ok? Se eu tenho a alteração dessas contrações, né? Se elas se tornam mais lentas, se eu tenho alteração das contrações lentas dessas células, né, desses cílios, em resposta disso, eu vou ter um aumento das contrações rápidas. Aí cabe bem o nosso raciocínio, né, osteopático. Se eu tenho uma hipomobilidade, eu vou ter uma hipermobilidade reacional. Aí é a mesma coisa que acontece nos cílios. Se eu tenho uma queda da despolarização, eu tenho uma queda da mobilidade e da contração desses cílios, e agora, em resposta a isso, eu tenho um aumento das contrações mais rápidas. Porque se com as lentas eu não consigo mandar a informação, a aferência para os centros superiores, eu uso as de contração mais rápida para tentar compensar isso. E é aí que, então, se formam os zumbidos, né? Eu tenho um aumento das contrações rápidas desses cílios. Beleza. E aí, também se fala, né, de uma compressão vascular do meato, através do meato acústico interno, né? Então, disfunções temporais, né? Onde eu tenho
compressão vascular no meato acústico interno. Vamos saber, né? Para a gente faz muito verdade isso. Um paciente que teve, por exemplo, um whiplash lateral, bateu a cabeça no vidro do carro e teve um choque direto aí no temporal, por exemplo. Esse paciente, com o tempo, ele pode evoluir com zumbido, principalmente aí pela compressão vascular no meato acústico interno. É o que eu falei para vocês, né, gente? Eu fico mais redundante na questão vascular, porque é por onde a gente pode agir. E aí, se a gente está falando de vascular, pode ser por esses dois processos. Quais? Seja traumático, e a gente está falando principalmente dos traumas temporais, ou seja, pela ação do sistema nervoso autônomo simpático. E aí, a gente sabe muito bem que é um paciente simpático tônico. É um paciente que tem um quadro de ansiedade. Encontrei isso na internet sobre pode ser por esses dois processos quais seja traumático, e aí está falando principais dos traumas temporais. Cara, eu preciso saber como é que eu desligo isso. Toda vez que eu tô dando aula, ele aparece, cara. Que bizarro. Beleza. E o pior que... Peraí, só um minutinho. Ah, tá. Beleza, agora vai. Opa, boa, Biel. E o creme de la creme, a gente entender como é que esses processos vasculares chegam até o aparelho auditivo. Então, a última parte da nossa aula, a gente fala sobre o que a gente mais gosta de ver na nossa vida osteopática. Anatomia vascular. Então, a gente tem artérias vertebrais, que se unem na altura do forame magno e se torna a artéria basilar. Essa artéria basilar vai compor a parte posterior aí do polígono de Willis. Por isso que a gente fala, né? Mesmo não sendo pela artéria vertebral, se eu tiver um acometimento carotídeo, esse polígono de Willis, na verdade, ele sempre mantém essa pressão, né, entre essas artérias, né, a carótida interna direita e esquerda e a vertebral direita e esquerda. Se uma delas entupirem, elas são capazes de se compensar. Então, assim, a gente olha para a artéria vertebral porque é dela que vai sair a basilar e é dela que vai ter a íntima relação aí com o aparelho auditivo. Mas não que a gente não tenha que prestar atenção na carótida interna, né? Principalmente porque ela tem essa entrada aí pelo temporal, né? Então, se esse paciente teve um trauma aí temporal, se faz necessário a gente entender qual dessas duas artérias estão envolvidas. Mas diretamente a gente pensa na artéria vertebral, justamente por causa disso. Vertebral direita e esquerda, formando a artéria basilar. Da artéria basilar, a gente vai ter a cerebelar, antero inferior. Da basilar, a gente vai ter várias artérias saindo, tá, gente? Aqui a gente está indo lá para o aparelho auditivo, tá? E dessa cerebelar antero inferior, a gente tem duas ramas que vão vascularizar esse sistema ciliar aí do sistema auditivo. Então, a gente tem a artéria auditiva interna e a artéria labiríntica. Beleza? Então é saber, né, gente? Quais as peças ósseas que a gente vai ter contato para tentar melhorar esse sistema de vascularização.
Aqui a gente está falando do sistema cervical. Aqui a gente está falando do sistema basilar, então a gente está falando de occipital e SEB, porque essa artéria basilar ela vai até a parte posterior da cela, né? Então, se eu for mexer com essa basilar, eu estou pensando occipital, e aqui a gente está falando também de forame magno, né? E aí a cerebral auditiva, ele já está saindo de occipital. Não vejo um app para isso. Você terá que obter um. E indo diretamente para o osso temporal. E aí, essas duas, a auditiva interna e a labiríntica, sim, especificamente meato acústico interno. Mas, né, gente, o que eu chamo a atenção de vocês aqui é para vocês nunca se esquecerem que esse sistema vascular, ele é comandado na sua vasomotricidade pelo sistema simpático. Sistema neurovegetativo simpático. Beleza, galera? É um paciente ansioso, é um paciente que vive em vasoconstrição, principalmente na parte periférica, e pode estar sendo acometido aí no seu sistema auditivo através desse sistema vascular. E a gente viu a fisiopatologia disso. Essas células ciliares não vão estar recebendo o aporte sanguíneo, e esse próprio aporte sanguíneo pode diminuir aí o estado contrátil delas, ou até mesmo não levar a quantidade de cálcio para que ocorra a despolarização aí das suas membranas celulares, ok? É sempre olhando do micro para o macro, né, gente? De novo, a intenção da aula é fazer o quê? Você entender o seu paciente no sistema neurovegetativo dele. Então, se é um paciente que está te dando esse alerta, né? A gente está vindo tudo de crânio, né? A gente começou com dores de cabeça, depois a gente foi para enxaquecas, agora a gente está falando de zumbidos do ouvido, né? Ou até mesmo sensação de surdez, né? Tá me falando muito do crânio. Esse paciente está falando que tem enxaqueca, esse paciente está falando que tem dor de cabeça. Hoje mesmo foi uma... E a mulher trabalha na indústria farmacêutica, né? Imagina a luta que é para enfiar as coisas na cabeça, né? Mas a paciente tem isso, ela tem dores de cabeça quase todos os dias, ela tem enxaquecas pré-menstruais e menstruais e um zumbido de ouvido constante que não larga ela, que nos últimos tempos tem piorado bastante. E aí, quando você vai fazer o repertório de perguntas sobre o grau de estresse dessa pessoa, ela foi pontual, né, para mim. Ela falou, eu tô com um nível de estresse bem aumentado porque eu tenho um projeto para entregar aí na semana que vem. Então, e por que que ela foi procurar no consultório? Porque ela tinha uma lombalgia. Dá para a gente não olhar para o crânio dessa pessoa em algum momento da nossa cadeia lesional, gente? Se faz necessário. Ela tá falando para mim. Ela tem um componente craniano. Agora, não dá para saber se é ainda, pelo menos não dá para saber, mas eu já tenho essa suspeita, né? Se é um paciente metabólico e por isso ela se torna com características com sintomas cranianos, né? O que me parece bastante, porque ela já é uma paciente que tem histórico de constipação e, enfim, né? De novo, é a bola de neve que a gente estava discutindo aí com o Reinaldo, né? Vai sempre somando cada vez mais. Tem TPM, agora de cabeça eu não vou lembrar mais todos os sintomas dela, mas é nesse sentido, né, gente? É uma bola de neve.
Então, beleza. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, gente. Atentem-se aos sinais. Não é porque esse paciente não vem procurar para a gente por conta exclusivamente do zumbido que a gente vai olhar esse paciente de uma forma musculoesquelética, né? Não, o sintoma é musculoesquelético. E a gente vai perguntar para a vida neurovegetativa desse paciente como ela anda. E tá aí um bom sinal para falar para a gente que não anda muito legal, principalmente se for um zumbido com característica vascular ou muscular mesmo. Nas características musculares, né, gente, é aquilo que eu estava falando, né? Os pacientes que são extremamente ansiosos, que vivem num estado de tensão constante, né, por conta de estresse, é aquele paciente, o gato no canto da parede, né? É um paciente, essa paciente mesmo fala para mim, eu tenho desde sempre uma dor nessa região aqui, é muito relacionado para mim com a tensão. Sim, se eu manter esses músculos contraídos, será que eu não posso diminuir o aporte sanguíneo também dessas estruturas, né? Como o Rinaldo estava falando aí, é uma paciente anteriorizada que tem uma tensão cervical. Será que os músculos não minimizam esse fluxo? E eu acho que é por aí que a gente tem que começar a pesquisar esse paciente. Como é que é, Deise? Professor, você pediu para lembrar do artigo. Ah, perfeito, David. Muito obrigado por ter lembrado. Então, antes de acabar a aula aí, eu vou compartilhar com vocês o artigo que eu me baseei neste dia de hoje. Deixa eu só abrir aqui a tela. Vai abrir o meu desktop. Não vai abrir? Deixa eu abrir por aqui. Deixa eu ver. Se continua na tela. É isso aí. Então tá aí, ó. É esse aqui, ó. Deixa eu minimizar o meu tamanho aqui. Aspectos etiológicos, fisiopatológicos e descrição de um protocolo de investigação. Então, é baseado aí nesse... se eu não me engano, quem escreveu esse... tem aqui, ó. Aqui, ó, Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo. Eles desenvolveram, né? Esse ambulatório aqui desenvolveu um protocolo de investigação aí dos zumbidos, né? Então, esses caras foram estudar um pouquinho mais a fundo aí. E, galera, vale muito a pena vocês lerem, porque tem muita coisa legal aí que a gente nem faz ideia do que o zumbido pode estar se manifestando. Ô, Fabiano, Oi, diga. manda ele no nosso. Se eu conseguir, manda ele no nosso grupo. Mando sim, esqueci, Reinaldo. Rinaldo, mando sim, cara, pode ficar tranquilo. Beleza, Daí, galera? Mas eu deixo aqui beleza. também gravado, ó. Aí, quem quiser assistir a aula aí de novo, também quiser pegar o artigo, mas eu vou mandar lá no grupo sim, pode ficar tranquilo. Beleza. Boa noite. Valeu, obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Obrigado. professor. Valeu mais Boa uma noite. vez aí Obrigada, Malucci. pelo comparecimento de todos. Peraí, vamos tirar foto, hein? Não foge todo mundo, não. Muito obrigada, professor. Imagina. Aí coloca lá no grupo depois a foto. Ué, olha, eu vou te falar que eu tenho tanta foto já que quando eu for fazer, eu vou tentar montar uma foto com todas as nossas aulas. Vamos ver se vai dar certo. Estou tentando fazer essa arte aí, mas é desafiador para mim, né? Só para variar um pouco. Tá, deixa eu parar aqui.